Thaís, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes. E se você quer ver a sua empresa, a sua marca, enfim, um programa aqui comigo, entre em contato com a gente. Tem aqui meu Instagram, o Instagram da TV Brusque, para a gente fazer um barulho e principalmente passar conhecimento de saúde e bem-estar para você mãe, para você mulher. E assim, falando em mães, né, eu estou aqui num lugar muito especial, na Clínica Santa Ana, junto com duas queridas, a Juliane e a Salete, que são psicopedagogas, e a gente vai falar um pouquinho nesse universo das mães, dos filhos. Sabe aquela situação assim? Eu vou começar falando o seguinte, que certa vez uma mãe olhou para mim e disse assim, né, Gi, porque hoje em dia nas escolas tudo é laudo, se o filho é agitado é laudo, se o filho é quieto é laudo. Vamos explicar um pouquinho para essas mães, né? Os filhos 1 ano fora da escola e agora como é que está esse comportamento? Vamos começar aqui pela Salete. Como que a gente pode identificar, né, durante o desenvolvimento infantil uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno de desenvolvimento? Diga lá, dona Salete, seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço muito, né, estar participando desse momento. E aqui uma conversa, uma troca, né? Uma troca de experiências. Com a experiência de anos de escola e também como mãe, a gente se preocupa muito com o desenvolvimento das nossas crianças, com o desenvolvimento peculiar, aquela rotina de todos os dias. O meu filho vai para a escola, adora ir para a escola, vai feliz. E aí, quando isso não acontece? Né? Muitas vezes é aquela dor de barriga, mãe, eu tô com dor de barriga, eu tô nervoso, dói a minha cabeça, e aí a mãe faz, nossa, isso é passageiro, mas vem dias, vai dias, e continua a mesma reclamação. E a mãe começa a perceber que tem algo diferente, ou até mesmo quando vem a nota, começa a vir as notas. É muito comum isso aparecer mais quando começam a vir as notas, né? Então, nossa, estudou tanto, e não conseguiu tirar a nota. E vem uma nota, vem a segunda nota, e essa criança não consegue corresponder à expectativa que lhe é dada, né? Ou aquilo que estudou. Tem outros fatos, já desde a educação infantil, que a mãe também começa a perceber, até a professora, nossa, não fica quieto, né? Se mexe o tempo todo, bate no amiguinho o tempo todo, já se passaram 2 meses, né, de aula e o comportamento continua o mesmo. Então, é muito bom a gente compreender o que é uma dificuldade de aprendizagem, o que é um transtorno de desenvolvimento ou um transtorno de aprendizagem. Muitas vezes a gente pensa que as duas coisas são idênticas, são iguais. Não. Não tem diferença, então, entre dificuldade de aprendizagem e transtorno. Tem diferença, muita diferença, dificuldade de aprendizagem e transtorno. E isso é importante que os pais e professores tenham esse conhecimento. A dificuldade de aprendizagem é algo momentâneo, passageiro. Ele tem um começo e ele tem um fim. Então, a criança pode ter uma dificuldade de aprendizagem específica em um determinado momento de não dar conta de um conteúdo que foi muito difícil da compreensão dela, ou porque naquele momento da explicação do professor, ela estava passando por um momento de uma perda na família, de um ente querido, né? A separação de pais mexe muito com o emocional das crianças, ou até mesmo um período de uma doença, onde essa criança teve que ficar um período afastada da escola e não deu conta. Ela passa por um período de uma dificuldade em determinados conteúdos. Esses conteúdos, eles vão ser abordados individualmente, com aulas particulares, né? Com organização desse material, e a criança passa a suprir essa necessidade e a corresponder novamente a uma determinada
norma dentro daquilo que é exigido para ela. Então, é a dificuldade. Isso é a dificuldade. Então, ela é momentânea. Ela é algo externo que, naquele momento, estava provocando aquela dificuldade na criança. Então, ela pode durar 2 meses, 3 meses, um trimestre, e com as recuperações, com as aulas, com o estímulo individualizado, essa criança passa a suprir essa necessidade. Diferente de um transtorno de desenvolvimento. Quando eu falo em transtorno do desenvolvimento, eu estou falando em algo neurológico. Sim. Já não é mais algo externo que está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. E sim, a maneira como esse cérebro está absorvendo, está acolhendo essa aprendizagem. Então, a gente diz que é um transtorno neurológico. E esse transtorno neurológico também é proveniente de algumas aquisições. Pode ser uma prematuridade da criança, ela pode ter um processamento de informações diferentes, né? Então, é algo que acontece no cérebro. São as funções cerebrais que têm que ser trabalhadas. E daí que entra a questão do laudo, que daí está na escola, e daí sim vem o laudo dizendo que a criança, não sei se a gente aborda nesse primeiro momento, né? A Júlia já está doida para falar, né, Júlia? Né, gente, calma, não vamos ficar só com a Salete, e vamos já deixar um recadinho para as mamães. Se você tem alguma amiga que vira e mexe, está com aquela criança inquieta, com aquela criança quieta demais, manda já teu link, manda isso daqui para compartilhar, porque às vezes aquilo que tu está passando em casa pode ser também a dúvida da outra mamãe, né? E assim a gente se ajuda. Então, assim, tudo isso a gente está falando hoje porque no mês de abril é o mês de conscientização do autismo, né? Eu vou falar certo. Como é que é? Transtorno espectro autista. Muito bem, acertei. Ou TEA, né? Isso. Mas a gente vai deixar mais para daqui a pouquinho falar sobre isso, né? Eu já pergunto para ti assim, então, como saber, Julie, quando a criança está com dificuldade de aprendizagem? Já podemos falar um pouquinho mais disso? Sim, é muito importante a gente, primeiro, né, Gi, coloco para os pais que a criança, ela tem o seu processo de aprendizagem, né? Ela tem o seu ritmo, né? Só que a gente não pode esquecer que a gente tem as etapas do desenvolvimento. Né? Então, para cada idade, ela precisa dar conta de realizar algumas funções que está relacionada com esse desenvolvimento global, né? E aí, às vezes, os pais, os familiares, os professores que estão em contato com essa criança, eles precisam estar em alerta, né? Porque às vezes podem ser sinais muito simples, como de repente uma criança que não tem uma interação social, né? A criança, ela apresenta uma dificuldade em realizar ou até mesmo manter um contato ocular, né? E isso não necessariamente que aconteça quando ela esteja lá com 7, 8 anos. Não, às vezes a gente já consegue observar quando já são muito pequenos, né? Uma dificuldade de atenção, né, de concentração. Até as mães às vezes colocam, né? Meu Deus, parece que não se concentra. Uma dificuldade para fazer uma tarefa, né? Então, são tudo sinais que a gente vai observando, né? A permanência, a gente até brinca, assim, parece a pipoquinha, né? Que está sempre... que não para quieto. Então, é criança, mas a gente tem que ficar em alerta. Porque esses sinais, eles podem realmente impedir todo esse processo de aprendizagem, né? E perdurar por muito tempo, né? Outros sinais, como de repente a questão que a criança possa ter uma dificuldade no processo de alfabetização, de identificar as letras, né, de perceber o som das letras, ter a dificuldade em juntar para formar as palavras, uma dificuldade de interpretar. Né? Então, às vezes, o professor conta uma história e ela tem a dificuldade de relatar o que entendeu da história, em ter essa interpretação. Até, às vezes, muito, né? Eles acabam lendo e também apresentam essa dificuldade. Eu li, mas não entendi. Né? Então, as dificuldades, os sinais são muitos, né? E onde que a gente tem que ter essa clareza de estar sempre de acordo com a faixa etária.
né? Então, tem sinais relacionados com a questão de fala. Então, às vezes, a criança se nega a falar ou apresenta um atraso, né? De linguagem, uma interação com os amigos. Então, às vezes, acaba se isolando do grupo e querendo brincar sozinho, né? Uma dificuldade em brincar, realmente, né? Então, são alguns sinais que são importantes a gente ficar em alerta. Então, tá maravilhoso isso. É um primeiro momento aqui com essas duas queridas, a Juliane e a Salete. A gente só vai dar uma paradinha para os nossos comerciais. Já vão compartilhando, não saiam dali, que a gente já vai entrar nessa questão dos transtornos em si. Eu estou com a minha colinha, que elas estão bravas, porque eu fiquei com a minha colinha e cadê a cola delas? Mas também vieram folhas. Disse, meninas, vocês não começaram ontem, né? Gente, é só um tempinho que a gente já volta dos comerciais, tá bem? Estamos de volta, gente. Hoje um programa especial para as mamães, né? O programa da Gia é um programa que fala de saúde e também de bem-estar. E qual é a pessoa dentro da casa que mais olha para um todo, né? Para o marido. Geralmente é a mulher que marca a consulta para o marido, é a mãe que vê o filho. Então, assim como o programa da Gia é para esse público, hoje nós estamos falando sobre crianças, sobre a vida escolar, sobre o comportamento das crianças em si, com Juliane e também Salete, psicopedagogas aqui da Clínica Santa Ana. Então vamos lá, dona Juliane, quanto aos transtornos que tu falaste que tem alguns, já me assustei, né? Porque são tantos e a gente assim, de repente não faz nem ideia. Diga lá. Sim, temos o transtorno da dislexia, né? Que ele acaba compreendendo o transtorno da leitura e da escrita, onde a criança ela pode apresentar alguns sinais com relação à questão de som de letras, a identificar as letras, Ela ela que pode. Vamos explicar para a mãe que está em casa para ver se identificou. O que ela faz? Ela acaba trocando as letras, né? Então tem letras na hora da escrita, né? Ela pode fazer uma inversão ou até fazer um espelhamento, né? Então cada letra tem o seu som. Então às vezes a criança tem essa dificuldade em perceber, como a gente fala assim de um modo mais simples, né? O juntar as letras, né? Que vai formando as sílabas e formando as palavras. Então ela tem essa dificuldade, né? Tem uma idade para isso, para a gente estar observando, por exemplo, tu falou em espelhado, ontem o meu filho fez um E, deu o contrário, eu pensei, meu Deus, que é isso? Bom, ele fez 7 ontem. Tem a determinada idade que a gente considera ser normal para a idade da criança. Por isso que a gente viu que tudo tem a sua etapa do desenvolvimento, né? Mas, por exemplo, a gente acaba observando, né, para ser mais cauteloso e dar um laudo, né, que um neuropediatra faz essa avaliação por volta dos 8, 9 anos, né? Então, tudo depende do transtorno, né? Como um transtorno do autismo, o laudo já é dado quando a criança está numa idade menor, né? Então, a criança tem muitas dificuldades, né? Então, os sinais acabam levando a isso, a dificuldade de interpretar, a dificuldade em fazer uma leitura, a dificuldade que ela pode ter em interpretar, né? Então, são tudo sinais que nos remetem a uma dificuldade de leitura e de escrita que envolve essa questão da dislexia, né?
Temos também o transtorno da descalculia, que acaba envolvendo todas as questões relacionadas à matemática, né? Então, uma dificuldade na questão de identificar os números, de ordenar os números, né? Às vezes aquela criança que não tem a noção de tempo, ai, mãe, amanhã eu fui na tia, não, você foi ontem, né? Às vezes assim, vai no mercado, amanhã é baratinho, não, às vezes não tem a noção do dinheiro, né? A noção, a observação que eles acabam fazendo até com os sinais. Então, às vezes eles têm a dificuldade de perceber o sinal de mais, o sinal de menos, de multiplicar, de compreender aquilo, né? Então, esses aspectos relacionados com a matemática, né? O raciocínio lógico. Às vezes a professora passa um probleminha simples, mas a criança tem uma dificuldade em entender aquilo, né? Então, é bem complexo. Sim, né? sim. Daí tudo coisa assim que vai observando com a mãe em casa e principalmente da escola, né? E se acolher com a professora, porque afinal eles estudam tanto assim para identificar e pegarem juntas, como se diz, né? A gente sempre acaba colocando assim para os pais, né, que como é importante esse olhar, né, dos pais auxiliarem nas tarefas, né, estarem ajudando mesmo, né, porque às vezes para a própria criança eles apresentam essas dificuldades, né, então até mesmo o professor acaba observando, né, nossa, mas eu expliquei e agora ele não deu conta de fazer, como? E onde a gente viu os números até, por exemplo, até 20, hoje ele já esqueceu, né? Então, às vezes, são tudo sinais de alerta, né? E o próximo, qual é o próximo transtorno? TOD? O que é isso, gente? Para mim, até então, TOD era aquele Nescau, aquelas da... A gente brinca, mas tem isso. Por isso que a gente... Tem pessoas que estudam para isso. O que seria o TOD, gente? TOD. O TOD é pra cá. Joga o TOD pra cá. Joga o TOD pra cá. Então, o transtorno opositor desafiador, que a gente tem, como a gente já riu aqui, né, como TOD, né, é uma abreviação do transtorno opositor desafiador. Então, o transtorno opositor desafiador é aquela criança que está o tempo todo, já diz o nome, né, desafiando. Então, eu digo que é o filho do contrário, né? Tudo é o contrário. Eu acho que eu vou falar o não, porque o não ele vai escutar. Mas é isso mesmo. A gente tem costume até relembrar que é uma criança de difícil comportamento, então a gente começa, é brabo, tem um gênio difícil, e por trás disso pode sim ter um transtorno. Então esse olhar do pai, da mãe, do professor, poxa, essa criança, ela faz as coisas erradas, ela desafia, ela bate, ela empurra, ela nega, e ela já ganhou inúmeras restrições, até a gente coloca, né, que os pais colocam muito aqui pra gente de, nossa, eu dou castigo, boto ele no cantinho do pensamento, e quando ele sai de lá, ele retoma e faz. Ou, dura só 5 minutos, ele lembra e depois esquece. Por isso que se chama transtorno, né? A criança, ela tem um prejuízo, mesmo sabendo que ela vai perder alguma coisa, vai perder um tempo de TV, vai perder o celular, vai perder, mas ela não consegue mediar, né? A gente diz assim, o freio inibitório, que é a parte que nos dá essa possibilidade de dizer, opa, não vou fazer porque isso é errado. Não, a criança não tem. Ela, com esse transtorno, ela vai adiante. Muitas delas se dão conta depois que fizeram, mas aí já fizeram, já empurraram, já bateram, né? Aí vem, desculpa, eu não podia, mas ela não consegue aguentar. Então, é uma criança difícil de comportamento. Ele acaba tendo prejuízo na socialização também. Então, assim, acaba perdendo amiguinhos. Os amiguinhos não querem brincar, muitas vezes, porque é aquela criança que bate, empurra, não aceita as regras, quer fazer as suas próprias regras nos jogos e na brincadeira, né? Ou até assim, não tem a noção do perigo, sobe em todos os lugares. Então, essa criança... o olhar dos pais, dos professores, é um olhar que começa a chamar atenção a partir do momento do prejuízo dessas crianças. Sim. Ela tem tendência a se machucar muito e, às vezes,
bem séria, criança que vive, quebra várias vezes, leva vários pontos, né? Porque ela está sempre em perigo, ela está sempre desafiando. Então, eu digo assim, ó, no caso, depois eu vou falar mais um pouquinho, né, de uma dificuldade de entender o comportamento dessa criança, busquem ajuda. Verdade. Né? Eu pensando assim, tudo isso, eu disse, nossa, o que se faz com uma criança dessa? Porque aí não é só a criança, é o pai, porque é a mãe que geralmente vai dizer assim, seu bicho brabo, brabeza. Aí isso potencializa ainda mais a fera. Isso mesmo. Até porque começa ali a crescer com essa criança um desvio emocional de baixa autoestima. Poxa, eu ganho tanto castigo, né? Mas eu não consigo. Eu tive já pacientes, crianças, que chegaram para mim e diziam assim, eu não consigo, me ajuda, por favor, eu não quero ser mais assim. É um pecado escutando isso, porque assim, uma criança que me parece assim que quanto mais castigo, quanto mais coisa, pior fica. Então, de repente, o acolhimento, o amor, mais com as regras. O tratamento, né, Gi? Porque assim, a gente que sendo um transtorno, precisa sempre, e mais adiante também eu vou falar isso, um olhar muito criterioso, de talvez um olhar de um neuropediatra, né, de um neurologista, para estar entendendo, de uma equipe multidisciplinar, um olhar de um psicólogo, para ver se é mais na área emocional, se realmente é um transtorno. A gente está falando em transtorno, mas as consequências dessas atitudes podem ser outras também, né? Sim. Como fatores emocionais. A gente diz a falta de limite, né? Sim. Também é algo muito compreensível dessas reações das crianças. Por isso que, na dúvida, a gente sempre diz assim, para ajudar essas crianças, busquem ajuda. Uhum. Porque compreendendo as ações dessa criança, a gente pode começar com a terapia, amenizando essa realidade, amenizando essas ações dessas crianças que às vezes não são próprias. E quando ela consegue controlar, é notório a alegria dessa criança. E cada vez mais ela quer melhorar, porque ela vê os ganhos que ela tem com isso. Perfeito. Gente, eu acho que no dia de hoje, né, gurizinha, tinha que ter um programa de 4 blocos de 10 minutos, mas nós que, né, vamos à luta, porque já encerrou esse segundo bloco, né, gurizinho? Vamos fazer o seguinte, gente, não saiam daí que no próximo bloco, então, a gente entra com autismo e vai lembrar tudo que tem de falar, depois tu me ajuda aqui. A gente já volta, tá? Estamos de volta, a gente tá terminando o programa, eu não falei da minha blusa lá da Verse, um beijo lá pra Eliane da Verse, toda bonitinha de verde, pronto, falei, um beijo pras meninas. Vamos falar agora de quê? De autismo e TDAH, gente, isso é muito comum. A Juliane tá aqui que não quer falar por enquanto, daqui a pouco volta pra ti, Juliane. Tá, autismo, eu esqueci o nome, TDAH. Isso, mas o transtorno espectro autista. Diga. Bem, gente, eu acho que nós vamos começar ali falando depois, para se estender um pouquinho mais dentro do transtorno do espectro autista, falar do TDAH, então. Né? Pode ser, perfeito.
É muito comum. Isso, A gente vê e mexe, isso. tem alguém que a gente vê que o menino ou a menina está com... Isso, TDAH. Bem, o TDAH, ele é um transtorno que já está hiperatividade, né? É transtorno de atenção e hiperatividade. Então, esse transtorno TDAH, quando a gente fala, vem na mente, né, tanto de professor como de pais, uma criança agitada, inquieta. Meu Deus, né? eu já estou quase indo. Segue o foco. E então, junto com essa inquietude, é uma criança que se mexe o tempo todo, não para, né? Só que existe 3 tipos de TDAH e que muitas vezes as pessoas não sabem. Tem o TDAH tipo desatento, que é uma criança que vai passar até despercebida na sala de aula que tem a TDAH, porque é aquela criança que vai ficar sentada, vai ficando, olhar para o professor vai dar a aula toda, vai chegar no final, ela nem vai se dar conta que bateu o sinal para sair da sala porque ele estava em outro planeta. Estava olhando uma figurinha, estava brincando com o lápis na carteira, quieto. Estava brincando, o lápis já virou um avião, a borracha já se transformou num carrinho. A letra, uma figurinha no caderno já virou motivo de um desenho no lado. E quando se dá conta, o professor já deu toda a explicação na escola e ele não sabe mais o que aconteceu ali naquele momento. Até aquela criança que tu diz assim, ó, olha, vai lá para a mãe, pega o sapato e o teu livro traz aqui. Ele vai na metade, ele volta e diz assim, mãe, o que era mesmo para trazer? Ah, o sapato e o teu livro. Ele vai e volta só com o sapato, o livro já ficou, né? Então, esse é o TDAH tipo desatento. Tá. Tem um prejuízo sério na escola? Tem. Porque é uma criança que ela tem mais lentidão para escrever, né? Então ela demora mais em copiar do quadro, às vezes se perde, é capaz de entregar uma prova com questões não feitas, nem se deu conta que não tinha feito aquela questão, vai ter mais resistência na tarefa em casa. Então esse é o tipo desatento. Nós temos também o TDAH hiperativo, né? Não para um minuto. Eu digo que é aquela criança que é a formiguinha, né? Tá aqui, tá lá, e senta aqui, daqui um pouquinho tu vê, já tá sentado no chão, já tá com tirou da escrivaninha, o lápis e o caderno já tá sentado no chão. É aquela assim, professor, eu posso dar uma volta, daqui já tá andando, circulando no meio dos amiguinhos. Então, esse é a criança hiperativa. Ela não para, ela não tem um controle motor. Sempre muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas ao mesmo tempo. O pensamento dela é muito ativo. É aquela criança que interrompe muitos outros. O outro está falando e está interrompendo o tempo todo, né? Às vezes até com assuntos que não é pertinente àquele momento. E tem o terceiro tipo de TDAH, que é o tipo combinado, que tem os 2 fatores. Tem o déficit de atenção e a hiperatividade junto, né? Então, esquece, manda para lá e para cá. Essas crianças, ela tende também a ter um prejuízo muito grande na vida. Eu sempre digo assim que é um dos transtornos que me preocupa muito e que às vezes não é dado atenção. Então, ela tem muita dificuldade na vida social também, porque às vezes é aquela pessoa, até no casamento, né? Uma pessoa que tem TDAH é muito difícil, porque nunca chega cedo, né? Esquece compromissos, não sabe onde guardou as coisas, fala as coisas, meu Deus, eu acabei de falar para você e você já esqueceu. Sim. E aí, como não é compreendido o TDAH, ou não tem um laudo que não é entendido, começa-se a cobrar coisa dessa pessoa ou dessas crianças que elas não conseguem, então, corresponder. Tá, Salete, mas e aí? O que a gente faz? Né? A gente busca conhecer o que é o TDAH, busca ajuda. Mais uma vez, eu digo da importância da ajuda, da compreensão desse laudo, que é realizado através de testes, tanto psicológicos, psicopedagógicos, né?
e complementado com neuropediatra ou um neurologista. Então, nunca sozinho. Quem vai dar o laudo de algum transtorno devido a ser neuronal, né, é uma disfunção neuronal, é um neurologista. Sim. A partir desse laudo, então, a equipe que vai trabalhar com essa criança, juntamente com a escola e com os pais, elabora o plano de ação para essa criança, aonde ela tende a centralizar mais, a focar mais. Muitas vezes, há necessidade da medicação, que é muito comum, mas precisa tomar medicação, né? Então, assim, dependendo do grau, isso varia muito. Então, quem dá essa observação, quem faz essa observação, não somos nós, psicopedagogas, né? Nem vai ser a psicóloga, mas sim o neurologista. Por isso a importância dessa avaliação, desse critério neurológico. Que perfeito, né? Para não pegar uma criança que tem toda uma capacidade e frustrá-la, porque não consegue, porque toda a vida é tu, porque não presta atenção, porque isso. E pode ser um excelente profissional lá no futuro. Mas geralmente é. Né? Geralmente é um excelente profissional no futuro. Geralmente. E eu, assim, eu tive o prazer e a experiência de ter hoje profissionais na área de odontologia, medicina, com diagnóstico de TDAH. Olha só, é bem isso mesmo. E falar de autismo, quem vai falar? Juliane, nada! A Juliane vai falar depois. O que tu vai falar depois, Juliane? Sobre o tratamento. Então tá bom. Vamos guardar um pouquinho aqui, Juliane. Então vamos falar um pouquinho do autismo, voltado então para o mês de abril, que é da conscientização do autismo. Quando fala que o autismo tem o mês de abril como o mês da conscientização, eu reporto que deveria ser todos os meses o mês da conscientização, da inclusão. Outros, né? Assim, né? Como a gente tem do câncer de mama, dos outros cânceres e vários temas, é para sempre, né? Eu penso que dentro do transtorno, então, assim, o transtorno de espectro autista também, como é um transtorno, ele é neuronal, ele é um transtorno que afeta a parte neuronal. Ele é um transtorno que ele abrange muito a parte da socialização, da comunicação, da linguagem e também do comportamento da criança. É um transtorno que muitas perguntas vêm, mas quando eu consigo ver, né, ou perceber, é mais tarde ou com 2 anos eu consigo? Sim. Né? Muitas vezes a gente já consegue perceber nos primeiros meses do nascimento da criança, até no jeito do amamentar. Então, assim, para falar do autismo, a gente poderia ter um repertório grande e falar só do autismo. Sim. Mas vem desde muito cedo, dá para perceber. Mas como aqui no Brasil é algo que vem tendo maior ênfase, né? Nesses, eu vou dizer assim, 10 anos, mas com maior detalhe, nos 5 últimos anos agora, a atenção voltada para o autismo, ainda nós temos muito que aprender e a entender o transtorno do espectro autista, né? Dentro dessa individualidade. As perguntas mais peculiares são: nossa, como agora tem tantos laudos dentro do transtorno autista, né? É que hoje os olhares, a partir dos estudos que se tem, os olhares estão mais específicos e as observações estão sendo mais peculiares, as famílias estão tendo maior consciência em perceber que, nossa, o meu filho, eu chamo, e parece que ele não me escuta, né? Nossa, ele vive correndo na ponta dos pés e já vai fazer 3 anos e só balbucia, não fala nada, né? Então afeta muito a linguagem. Isso. Nossa, ele não fica, esse olhar é muito breve, então ele não fica tempo, não olha nos olhos. Então as famílias estão começando a perceber quanto à escola, que eu sempre digo que os olhos do professor às vezes é a salvação de uma família ou de uma criança. Talvez é aquele professor que vai chamar a mãe e dizer assim: mãe, tem algo errado, vamos procurar alguma coisa, né?
no primeiro momento, a reação dos pais, geralmente porque a gente atende aqui na clínica, é dizer assim, ó, eu não quis acreditar nesse momento que a professora me falou, mas depois que ela me falou, realmente eu comecei a perceber alguma coisa. E depois do laudo, que a gente faz a avaliação, faz o encaminhamento, que vem o laudo do neurologista, que a gente vai fazer uma devolutiva para o pai, a gente acaba escutando assim, professora, Salete, eu me vi, algumas características lá da clínica que o médico falou, eu também sou. Então, eu também me encontrei nesse espectro. Então, assim, ó, o transtorno do espectro autista hoje, ele é um transtorno genético, né? Hoje, estudos feitos e realizados reportam 95 a 98% da genética, né? Não tem um estudo de como ele acontece ainda específico, né? Quais são as áreas cerebrais que ele afeta, mas já se sabe que ele é medido através de escalas, né? De questionários. Escuta o autismo mais brando, menos severo, Isso, mais severo. tem isso, né? Então, assim, dentro dessas características é estudado cada criança, e muito bom, Gi, que tu comentasse sobre isso, sobre os graus do autismo. Então, tem o autismo leve, né? Tem o autismo severo e tem o autismo que a gente diz que é autismo moderado, né? E o que isso interfere? A maneira que essa criança... Então, o autismo leve é aquela criança que ela tem o transtorno, tem algumas características como dificuldade de fazer amigos, de permanecer com amiguinhos, mas ele não tem prejuízo da autonomia dele. É uma criança que vai no banheiro, sabe, no banheiro, sabe? Ele se orienta, ele come sozinho, né? A criança com autismo moderado é aquela criança que já precisa de um apoio para se orientar no espaço. Então, é uma criança capaz de sair aqui correndo, atravessar a rua correndo. Ela não tem mediação do comportamento dela, né? Então, ela precisa de alguém no lado para mediar o tempo dela permanecer sentada para fazer uma atividade, né? De orientar essa atividade. E a criança com autismo severo é aquela criança que ela vai precisar o tempo todo de uma pessoa no lado orientando. Então, tem ausência da linguagem, é uma criança que dificuldade de comunicação, né? Dificuldade de se apropriar da vida diária. Não, vou agora dar um banho, né? Eu vou precisar tomar banho. Então, precisa sempre essa orientação junto. E essa coisa assim, ó, do som, às vezes daquele... Tem alguma coisa fora do mundinho dele, ele vai, de repente, bater a cabeça na parede. Tem isso também? Sim, tem, né? Sim. Eu digo assim, ó... Quando a Gis colocou uma pontuação que eu queria até reportar, né? Existe essa frase que diz assim, ó, a criança autista tem um mundo dela. Não é bem assim. Opa, meu Deus, vai dar 1 hora de programa, vamos só finalizar aqui. Bom, é interessante, quando eu comecei a fazer o programa hoje, eu disse, por favor, vocês me corrijam, porque assim, eu aprendo em cada programa. Então, se eu falar qualquer coisa, obrigada por estar falando isso, porque não é bem assim. Não, Gi, sabe o que é? Esse foi um olhar que no começo dos estudos dizia assim, nossa, a criança com autismo, ela se fecha, ela está no mundinho dela e ela deixa, né? E ela é uma criança que ela não se fecha no mundinho dela, ela está no nosso mundo, tá? Só que ela percebe e sente esse mundo de uma forma diferente de nós. Sim. Pela sensibilidade, pela tríade que tem de comportamento, de sensibilidade sensorial e de habilidade social. Essa criança, ela tem dificuldade, às vezes, de interagir com o outro. Ela tem dificuldade de saber como chegar no outro. Ela tem dificuldade de interpretar a expressão do outro, os sentimentos do outro, né? Ela tem dificuldade, às vezes, de se direcionar no espaço. Então, o que é que ela tende? A se retrair, porque ali naquele espaço que ela está é mais confortável,
porque ali ela se sente bem. É uma criança que talvez tenha uma sensibilidade auditiva, gustativa, como tu falasse, sons que botam, né, bota a mãozinha. Né? Então, essa criança, ela tende a o quê? A buscar um espaço, a preparar um espaço aonde ela consiga se encontrar. E aí é onde a gente tem essa frase que diz assim, ó, ela entra no mundinho dela. Né? E quando fala isso, eu digo assim, gente, se vocês verem, diz, não, vamos trazê-la para o nosso, porque assim, ó, essa criança ela tem que sair dessa zona de conforto para ela começar a se reabilitar com esse mundo aí. É com a buzina do carro, é com o barulho do liquidificador, do aspirador de pó, não é de uma hora para outra. Né? Por isso da importância, dentro do transtorno do espectro autista, quanto mais cedo tiver um diagnóstico correto, melhor vai ser a intervenção dessa criança. Então, assim, ó, de um transtorno moderado, ela pode ser tão bem trabalhada, tão bem reabilitada, que ela começa a ter características e devolutiva de um transtorno leve, né? A mesma coisa é diferente. Uma criança que não é trabalhada, não é estimulada, não recebe esses cuidados, ela tende a piorar, né? Piorar, se isolando cada vez mais, às vezes ausentando a linguagem, a fala cada vez mais, né? A não compreendendo os amiguinhos na escola. Então, assim, a do autismo, eu amo, eu sou apaixonada. Eu acho que a gente poderia falar muito, né? Tem a partezinha aqui da nossa amiga. Vamos falar do quê? Vamos tirar aqui o microfone da Salete, que não sabe brincar? Não, muitas considerações, muito importante toda essa fala. E sobre o tratamento, bem breve, assim, para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Diga lá. É bem importante essas questões que a gente foi colocando. E na questão do tratamento, né? Então, a gente sabe que é importante quando os pais começam a perceber esses sinais, né? Tanto das dificuldades de aprendizagem quanto dos transtornos e até mesmo os professores, né? Então, nós atendemos muitas crianças que vêm buscar através de uma solicitação do professor. Mãe, ele não parou para prestar atenção, ele tirou nota baixa, mãe, ele não está interagindo, né? Então, a gente realiza uma avaliação, muitas vezes até mesmo uma avaliação multidisciplinar com outros profissionais, né? E mediante essa avaliação, a gente dá uma devolutiva para os pais. E muitas vezes, é extremamente necessário, em todas as vezes, a gente acaba encaminhando para uma avaliação com o neuropediatra. Né? Então, o neuropediatra, ele vai realizar os testes, né? E ele que vai dar, de fato, né, esse diagnóstico, esse laudo. Né? Então, assim, depois deste laudo, é muito importante ter essa parceria com os profissionais para quê? Né? Para a gente estimular essa criança, né? Porque é importante, como a Salete colocou, né? Quanto antes a gente começa a fazer essa intervenção, mais ganhos a criança vai ter. Né? Então, às vezes, somente com algum profissional ou com uma equipe multidisciplinar, né? E até mesmo, às vezes, são coisas mínimas, assim, que precisa, por exemplo, uma avaliação com oftalmologista, uma avaliação com otorrino, e às vezes acaba passando despercebido. Então, essa avaliação, ela é extremamente para a gente chegar a um diagnóstico. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Com toda certeza. Gente, eu quero agradecer essas duas queridas aqui, né? E o mais importante de tudo é a aceitação. Né? Eu acho que assim, ó, quando o pai e a mãe aceitam, aí é que o trabalho pode fluir, né? Isso. Aceitar, tem uma frase até que eu comentei com ela, gente, o programa vai dar 1 hora hoje, gurizinho do céu. Mas é assim, a Dete da Escola Charlotte, uma querida Dete, e ela falou o seguinte, quando o filho nasce com um transtorno, com alguma situação assim, é aceitar que o campeão não nasceu, digamos assim, que ele não vai ser o número 1 da sala, que, enfim... mas que cada vitória dele vai ser, cada conquista dele vai ser uma vitória do pai e da mãe. E é aceitar, e quando existe essa aceitação, tudo flui, tudo melhora. É porque o respeito, né? O respeito pela individualidade de cada um, né? Sim, maravilhoso. Deixa eu entregar para vocês aqui, ó, que tá aqui no cantinho, eu vou deixar aqui em cima, meninas, para a Clínica Santa Ana, flores da Cris. A Cris é parceira
do programa da Gi, uma florzinha para vocês, tá bom? Agradecemos muito, né? Atenção a Gi, eu acho que quanto mais a gente falar de dificuldades de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, mais a gente vai compreender, né? E mais a gente vai ter olhos diferentes para estar buscando e resgatando essas crianças que precisam da nossa ajuda. Verdade, precisa. E quanto mais amor, né? Olhar o ser humano com amor, né? Às vezes tu olha um menino, uma criança que está lá daquele jeito e coisa, ele precisa de amor e mais atenção. Não é isso? Com certeza, é verdade. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Um cotovelinho aqui, um cotovelinho, Obrigada gente. a todos. Ficamos aqui no oferecimento de Lemos Esportes e, como eu digo, cuide saúde, o seu bem mais precioso, saúde física, saúde mental. Até, fiquem com Deus. Beijo no coração, até sexta que vem. Tchau. Tchau. Tchau.